o pequeno espírito e os planetas etéreos. Desvende os véus de mundos onde memórias se desfazem como névoa, onde desejos se tornam prisões e espelhos revelam verdades perturbadoras. A cada passo, Elan, o pequeno espírito, sente que há mais do que os olhos podem ver. Mas o que se esconde no fim dessa jornada? E que mistério profundo aguarda ser revelado em sua própria essência? Embarque nessa odisseia e descubra os enigmas do universo que residem dentro de cada um de nós. Capítulo 1. A queda da estrela e o chamado do além. No coração etéreo do cosmos espiritual, onde as almas se entrelaçam em correntes de energia sutil e a luz pulsa com a própria essência da existência, habitava um pequeno espírito de inigualável pureza, conhecido apenas como Elan. Sua morada era um diminuto, porém perfeitamente sereno, fragmento de estrela cadente, agora tranquilamente ancorado em um mar de éter perolado e nuvens luminosas. Essa estrela, para Elan, era mais do que um lar. Era o seu universo inteiro, uma bolha de inocência e contemplação, onde a luz era sempre suave e a melodia do silêncio era a única canção. Elan passava o que pareceriam ser eras observando o intrincado balé dos outros espíritos que cruzavam seu horizonte. Alguns eram como cometas, rápidos e incandescentes, carregando consigo a urgência de uma missão. Outros, como névoas preguiçosas, derivavam em uma quietude profunda, imersos em sua própria introspecção. Havia os que brilhavam com a alegria da reconexão e os que portavam uma luz mais sombria, talvez de aprendizados dolorosos. Cada um era uma pincelada única na vasta tela do universo espiritual, e Elan, em sua solidão prateada, sentia uma curiosidade infinita a respeito de seus destinos, de suas histórias não contadas e da essência de suas jornadas. Ele se perguntava sobre os propósitos que os impulsionavam, os segredos que desvendavam e as verdades que encontravam nas infinitas camadas do existir. Sua estrela, embora segura e bela, começava a parecer um berço pequeno demais para o seu espírito em expansão. Uma ânsia indizível por mais, por compreender a totalidade da dança cósmica, começou a germinar em sua essência. Então, um dia, diferente de todos os outros dias e de todas as eternidades observadas, uma corrente de energia cósmica, mais sutil e profunda do que qualquer brisa etérea que já havia sentido, agitou seu lar estelar. Não era um vendaval, mas um suave, porém poderoso, puxão que parecia vir do próprio tecido do universo. Elan sentiu-se erguido de sua âncora, não com violência, mas com a inevitabilidade de um destino cumprido. Era como ser uma semente que finalmente se desprende da flor para voar. O espanto inicial cedeu lugar a uma vertigem luminosa. Sua estrela encolheu-se rapidamente abaixo dele, transformando-se em um ponto de luz distante, um farol de sua origem. Ele foi lançado no fluxo etéreo, rodopiando e deslizando através de paisagens de luz e cor que ele sequer imaginara. A sensação era de desorientação e maravilhamento ao mesmo tempo. Cada fibra de seu ser vibrada com a incerteza do desconhecido e a excitação de uma aventura sem precedentes. A sua jornada inesperada através dos planos espirituais havia finalmente começado. Um mergulho em um universo de infinitas possibilidades e revelações. Capítulo 2. O planeta das lembranças desbotadas. A primeira parada de Elan em sua odisseia foi um planeta de uma beleza etérea, mas tingida por uma melancolia suave e persistente. Uma luz crepuscular permanente banhava suas paisagens, onde os vales eram formados por névoas acinzentadas que flutuavam como véus de esquecimento, e as montanhas distantes pareciam esculpidas a partir de sonhos há muito tempo abandonados. A atmosfera era calma, mas permeada por um sussurro quase inaudível, como o som de folhas secas ao vento, que eram na verdade os ecos de emoções e palavras do passado. Elan observou os habitantes deste reino.
espíritos de diversas formas e intensidades luminosas que se moviam com uma languidez e uma introspecção palpáveis. Eles não corriam, nem buscavam. Em vez disso, vagavam por entre vastas bibliotecas de luz evanescente e campos de flores transparentes que pareciam desvanecer-se ao toque. Seus gestos eram delicados, como se tentassem agarrar algo intangível. Eles sussurravam fragmentos de vidas passadas. O riso dela, o cheiro da chuva naquela tarde, a promessa que fiz, o medo que senti. Eram frases incompletas, nomes sem rostos definidos, sensações que se esvaíam como a névoa da manhã. Elan se aproximou de um espírito que parecia esculpido em nuvem, cujos braços etéreos tentavam repetidamente capturar as sombras escorregadias que dançavam no ar rarefeito. "O que o senhor busca com tanta persistência?" perguntou Elan com sua voz pura e sem julgamentos. O espírito, um tanto surpreso pela presença de um ser tão jovem e vívido, suspirou. O som parecia um lamento distante, um fio de melancolia. "Busco as cores vívidas de minhas memórias, o calor daquela fogueira familiar, o toque macio de um abraço querido. Na vida, elas eram tão reais quanto o sol, mas aqui, neste plano, elas se tornam insubstanciais, desbotadas. Tenho um medo profundo, pequeno viajante, de esquecer quem eu fui, o que amei e até mesmo o que me causou dor. Sem essas lembranças, sinto-me como uma embarcação sem âncora." Mais adiante, Elan encontrou outro espírito, curvado sobre um rio de luz cintilante. Este espírito chorava pérolas de luz que desapareciam ao tocar a água. "Choro as memórias que me aprisionavam", disse o espírito, sua voz um suave lamento. "Os erros, as culpas. Aqui, elas perdem sua força, mas a dor de liberá-las é o que mais dói. Tento me desapegar, mas a essência do que fui ainda me prende." Elan, sem entender a dor em sua totalidade, sentiu uma profunda empatia e uma compreensão nascente. Ele percebeu que aquele planeta não era um lugar de punição, mas sim um limiar de purificação, um estágio de transição essencial. As lembranças da vida mortal se dissipavam lentamente, não como uma perda cruel, mas como um processo natural de desapego do eu terreno para revelar a verdadeira essência espiritual. Era um lugar para a alma se libertar dos fardos e das amarras do passado, purificando-se para abraçar o presente eterno e as novas experiências que se apresentavam. A essência do amor puro e desapegado, no entanto, permanecia, flutuando como uma melodia suave no ar, imune ao desbotamento. Elan compreendeu que o que realmente importava não eram os detalhes, mas o aprendizado e o amor que haviam sido gerados, que continuariam a brilhar, mesmo quando os contornos das memórias se dissolvessem. Capítulo 3. O planeta do desejo incessante. Deixando para trás a serena melancolia do planeta das lembranças desbotadas, Elan flutuou para um reino de puro contraste. O planeta do desejo incessante era um caleidoscópio caótico de luzes ofuscantes e sombras dançantes, onde a própria atmosfera vibrava com uma energia frenética e febril, como um enxame de vagalumes em busca de uma luz que nunca se acendia por completo. O solo era feito de miragens cintilantes que mudavam a cada instante, e o ar ressoava com sussurros apressados e exclamações de frustração. Espíritos de todas as formas e tamanhos corriam incessantemente, suas formas luminosas borrando-se com a velocidade de sua busca. Eles se estendiam, se contorciam, seus membros etéreos tentando agarrar uma profusão de objetos brilhantes que pareciam materializar-se e desaparecerem em um piscar de olhos. Eram esferas de poder ilusório, redemoinhos de beleza fugaz, flashes de conhecimento superficial, ecos de aplausos terrenos, ou até mesmo a promessa vã de reconhecimento. Cada objeto era uma manifestação de um desejo não realizado, e sua posse era tão breve quanto sua aparição.
Elan observou um espírito que se autoproclamava o acumulador. Ele corria de um lado para o outro, sua luz cintilando com avidez, tentando juntar pilhas de brilhos que se desintegravam em suas mãos etéreas. Eu preciso de mais luz, mais poder, mais conhecimento, mais glória, mais admiração, exclamou, sua voz um fio de excitação e desespero. Eu acumulei tanto na vida e pensei que aqui seria diferente, mas sempre há mais para buscar, mais para possuir, e quando penso que alcancei, tudo se desfaz como fumaça. Mais adiante, outra espírito, uma figura elegantemente luminosa, perseguia um espelho de luz que refletia uma beleza idealizada. Se eu pudesse apenas agarrar isso, ela suspirava, sua luz tremendo de frustração. Se eu fosse eternamente jovem, eternamente bela, mas ele foge de mim. Elan viu o vazio nos olhos de luz daqueles espíritos, condenados a um ciclo vicioso de desejo, perseguição e decepção. Eles estavam presos em sua própria teia de ilusões, acreditando que a felicidade residia em ter e não em ser. O ar era denso com a energia da carência e da insatisfação. Aquele planeta era uma lição severa e pungente sobre a futilidade da acumulação material e espiritual sem propósito e o perigo do apego aos transitório. Elan compreendeu que a verdadeira plenitude não se encontrava na posse ou na conquista, mas em um estado de ser, algo que não podia ser agarrado ou perdido, algo que residia na quietude e na essência de si mesmo. A verdadeira riqueza, ele percebeu, era a paz interior, algo que nenhum objeto cintilante poderia conceder. Capítulo 4. O planeta do julgamento espelhado. Ao se aproximar do planeta seguinte, Elan sentiu uma mudança radical na atmosfera. O ar aqui era limpo e incrivelmente claro, quase cristalino, e a luz, embora intensa, não ofuscava, mas revelava cada detalhe com uma precisão inabalável. Este planeta era um local de uma beleza austera e uma simplicidade arrebatadora, dominado por vastos espelhos etéreos que se erguiam majestosamente da superfície, alguns tão grandes quanto montanhas, outros menores, mas todos com uma superfície de reflexão perfeita e imaculada. Esses espelhos não mostravam a aparência física, mas a verdade mais íntima do ser, a essência luminosa de cada espírito. No centro desse vasto campo de espelhos, um espírito guardião se erguia, colossal e sereno, sua forma de luz irradiava uma calma profunda. Seus olhos, que não eram olhos, mas vórtices de luz cintilante, eram tão profundos quanto a noite estrelada, e deles emanava uma sabedoria ancestral e compassiva. Ele percebeu a presença de Elan, e com uma voz que não era audível, mas que ressoava diretamente na essência de Elan, explicou: Aqui, pequeno viajante, cada espírito confronta a verdade pura de suas próprias ações, intenções e pensamentos. Não há julgamento externo, nem castigo imposto por uma entidade. Há apenas o reflexo irrefutável de sua própria consciência. O espelho não julga, ele simplesmente mostra. É um encontro inadiável com o seu próprio eu. Elan observou. Viu um espírito, cuja luz estava manchada por tons cinzentos, curvar-se diante de seu reflexo. O espelho ampliava momentos de unkindness e egoísmo, revelando a dor que suas ações haviam causado. O espírito não podia negar. Sua luz tremia de pesar, mas ao aceitar a verdade, as manchas começaram a diminuir, revelando um brilho tênue de arrependimento e desejo de reparação. Mais adiante, um espírito que antes se considerava justo e virtuoso, sua luz ostentando um brilho autossuficiente, aproximou-se de um espelho. O reflexo, no entanto, revelou-lhe uma camada sutil de arrogância, um desejo oculto de reconhecimento por suas boas ações. O choque inicial de ver essa verdade oculta foi imenso, mas ao encará-la, sua luz se tornou mais autêntica, menos ostentosa. E, em contraste, Elan viu um espírito que irradiava uma paz luminosa.
Ao se postar diante do espelho, sua essência brilhou com uma clareza cristalina, refletindo a pureza de suas intenções e a profundidade de seu amor. Não havia necessidade de desviar o olhar, apenas a aceitação serena de sua própria luz. Elan compreendeu que a maior avaliação de um ser não vinha de uma entidade superior, mas de dentro de cada um. Aquele planeta era um lembrete de que a autoanálise e a aceitação da verdade pessoal eram passos cruciais para a purificação e o avanço espiritual. O espelho não condenava, mas oferecia a chance de reconhecer, integrar e, finalmente, transcender. Para Elan, que era pura essência e ainda sem passado terreno, seu reflexo no espelho era uma visão da sua própria potencialidade, uma confirmação de sua pureza e do vasto caminho de evolução que se abria à sua frente. Era um momento de profunda autoconsciência. Capítulo 5. O planeta dos guias silenciosos. Deixando para trás a introspecção profunda do planeta dos espelhos, Elan flutuou para um reino de pura magnificência e serena beleza. O planeta dos guias silenciosos era um vasto jardim de luz pulsante, onde a própria atmosfera era tecida de um amor incondicional. A flora era composta de filamentos dourados que vibravam suavemente ao ritmo de uma melodia inaudível, e árvores de luz cristalina estendiam galhos que pareciam abraçar o cosmos. Aqui, a luz era tão suave e acolhedora que parecia um cobertor de paz. Nesse cenário de paz absoluta, Elan encontrou espíritos de uma magnitude impressionante, envoltos em uma luz tão pura e intensa que pareciam ser a própria fonte da calma. Eles não andavam, mas flutuavam, suas formas fluidas e cambiantes, às vezes assemelhando-se a antigos sábios, outras vezes a vastas nuvens de energia serena. Sua presença irradiava uma sabedoria ancestral e um amor sem limites, sem a necessidade de uma única palavra. Sua comunicação era através da ressonância da alma. Um desses guias, cuja luz era de um azul celeste profundo e cintilava com miríades de pequenas estrelas, aproximou-se de Elan. Não havia som audível, mas uma profunda conexão ocorreu. Uma telepatia etérea que transmitia informações, sentimentos e entendimentos diretamente para a essência de Elan. Através dessa fusão de consciência, o guia mostrou-lhe vislumbres de seu próprio potencial para o crescimento espiritual, não apenas para o acúmulo de conhecimento, mas para o ser. Elan viu imagens de si mesmo como um farol de luz para outros, como um tecelão de sonhos compartilhados, como um curador de almas fragmentadas. Ele compreendeu que havia infinitos caminhos de serviço e evolução a serem explorados. O guia também sutilmente revelou a Elan a natureza da sua própria estrela, o seu ponto de origem. Não era apenas um local, mas uma parte intrínseca de sua identidade, um núcleo de sua essência que ele levaria consigo, independentemente de onde fosse. A orientação era uma oferta, nunca uma imposição. O livre-arbítrio de Elan era sagrado. Ele sentiu uma profunda e indizível sensação de pertencimento e propósito, como se uma peça que faltava em sua compreensão do universo e de si mesmo tivesse finalmente se encaixado. Ele compreendeu que esses guias estavam sempre presentes no cosmos, seres de pura luz e sabedoria, oferecendo apoio, inspiração e direção a todos que buscavam, sem nunca interferir no caminho individual de cada um. Aquele planeta era um lembrete vibrante de que ninguém está verdadeiramente sozinho na jornada espiritual e que o amor incondicional é a força mais poderosa do universo. Capítulo 6. O planeta das formas pensamento errantes. Emergindo da luz serena dos guias silenciosos, Elan flutuou para um planeta de contraste chocante e denso. O planeta das formas pensamento errantes era um reino caótico, onde a própria luz parecia sufocada por uma atmosfera pesada e turva. O ar, ao invés de leve, era denso com a energia de incontáveis criações mentais,
e as paisagens eram formadas por massas disformes e instáveis que flutuavam sem propósito, algumas lentas como pântanos movediços, outras agitadas como tempestades silenciosas. Eram as formas pensamento, nuvens de sombra, redemoinhos de cores escuras, gavinhas nebulosas que se retorciam e até pequenas criaturas, informes que se manifestavam e se desintegravam. Elan sentiu a carga emocional que cada uma carregava. O denso pavor de um medo antigo, a pontada fria de uma inveja persistente, o calor sufocante de uma raiva não resolvida, a melancolia arrastada de uma mágoa profunda. Ele viu a forma de um monstro de sombra, nascida de um ódio prolongado, e uma névoa cinzenta e pesada, criada por uma tristeza sem fim. Um espírito mais velho, cuja luz era sábia e tingida por um leve cansaço, mas sempre paciente, notou a perplexidade de Elan e a repulsa sutil em sua essência. Com uma voz que parecia vir de uma vasta experiência, explicou: Estas, pequeno viajante, são as criações etéreas da mente encarnada. Cada pensamento forte, cada emoção intensa, cada desejo não purificado, eles ganham forma e vida própria aqui, no plano espiritual, até que sua energia se dissipe, seja transmutada pela consciência ou retorne ao seu Criador. É um vasto depósito do que a humanidade pensa e sente. O espírito continuou: Uma mentira persistente pode criar uma teia emaranhada. Uma preocupação constante pode formar uma nuvem cinzenta que paira sobre a alma. A obsessão por algo mundano pode gerar uma forma luminosa que brilha e atrai, mas que não tem substância. O pior é que alguns espíritos que transitam por aqui, ainda apegados às energias terrenas, podem ser atraídos e até se emaranhar nessas formas pensamento, perdendo-se nelas, perpetuando o ciclo. É um lembrete do poder imenso e da responsabilidade inerente aos nossos pensamentos e sentimentos. Elan sentiu um calafrio em sua essência, não de medo, mas de uma profunda compreensão. Ele percebeu que cada vibração mental e sentimental não era apenas um evento interno, mas uma força criadora que se manifestava no ambiente espiritual e podia influenciar a si mesmo e a outros. Era uma lição poderosa sobre a necessidade de cultivar a pureza interior, a vigilância sobre os próprios pensamentos e a transmutação das emoções densas, pois aquilo que se semeava na mente florescia na realidade espiritual. Ele compreendeu que a pureza não era apenas uma virtude, mas uma forma de proteção e uma fonte de poder criativo positivo. Capítulo 7. O planeta dos sonhos compartilhados. Flutuando para fora da densidade opressora das formas pensamento, Elan emergiu em um lugar de pura magnificência e harmonia celestial. O planeta dos sonhos compartilhados. Este era um reino etéreo e vibrante, onde a própria atmosfera parecia tecida de fios de luz e melodia, criando uma sinfonia visual e energética. O ar cintilava com a presença de inumeráveis espíritos, que não se moviam de forma individual, mas em um balé orquestrado, suas luzes se misturando e se entrelaçando em padrões complexos e hipnotizantes. Aqui, os espíritos não vagavam solitários. Em vez disso, eles se uniam em grupos, suas essências se fundindo para criar vastas paisagens oníricas que se transformavam constantemente, moldadas pela força da imaginação coletiva e da intenção pura. Elan testemunhou cenas de tirar o fôlego. Viu uma floresta de cristal brotar do riso coletivo de um grupo, suas folhas de luz tilintando com a alegria compartilhada. Presenciou rios de energia curativa, serpenteando através de vales feitos de compaixão mútua, onde espíritos fatigados podiam se banhar e renovar suas forças. Observou a construção de cidades inteiras de iridescência que surgiam da aspiração mútua por um futuro de paz, suas torres se elevando e se dissolvendo em novas formas com cada pensamento colaborativo. Sentiu a criação de canções, que não eram sons, mas vibrações de amor que se entrelaçavam,
preenchendo o espaço com uma harmonia indescritível. Os espíritos se comunicavam não com palavras ou gestos, mas com a fusão de suas essências, partilhando visões, memórias purificadas e entendimentos profundos. Elan, pela primeira vez em sua jornada, sentiu uma profunda e avassaladora sensação de pertencimento e unidade. Ele não era mais apenas um observador. Sua própria pura essência contribuiu para a tapeçaria de um jardim flutuante de estrelas em miniatura, criado pela união de várias almas. Ele experimentou a alegria de se conectar com outros espíritos em um nível tão profundo que as fronteiras individuais se desfaziam, revelando a interconexão de tudo. Não havia ego, nem desejo de posse, apenas a pura felicidade de criar, de existir e de dar em harmonia. Aquele planeta era a antítese do planeta do desejo incessante, mostrando que a verdadeira abundância e a plenitude não vinham da acumulação, mas da generosidade e do compartilhamento. Elan compreendeu que a verdadeira comunhão espiritual residia na capacidade de fundir a própria luz com a dos outros, construindo juntos uma realidade de amor, beleza e criatividade infinita, onde cada contribuição individual engrandecia o todo. Era um vislumbre do potencial ilimitado da consciência coletiva em sua forma mais elevada. Capítulo 8. O planeta da saudade e da esperança. Deixando para trás a efervescência criativa dos sonhos compartilhados, Elan flutuou para um planeta de uma beleza serena e tocante. Este era um vasto jardim tranquilo, banhado por uma luz suave e prateada que parecia um eterno amanhecer. A flora aqui era composta por filamentos luminosos que se moviam como suaves suspiros, e flores de luz que não murchavam, mas brilhavam com uma intensidade que variava de acordo com a emoção que representavam. O ar, permeado por uma melodia quase inaudível, carregava uma mistura delicada de melancolia e doce expectativa. Nesse jardim de almas, espíritos de todas as idades espirituais e experiências terrenas flutuavam ou repousavam em clareiras de luz. Suas auras emanavam uma quietude profunda, enquanto contemplavam as vidas que haviam deixado para trás no plano físico, nutrindo a chama interna da esperança por reencontros futuros. Elan aproximou-se de um espírito cuja luz irradiava uma tristeza suave, como o orvalho da manhã, mas em seus olhos, que eram como duas pequenas estrelas fixas, brilhava uma certeza inabalável. "Sinto a saudade", disse o espírito, sua voz um eco distante de um amor profundo. A saudade daquele sorriso que se foi antes do tempo, daquele abraço que não mais me envolvia. É uma dor, sim, mas é uma dor que me lembra que o amor existiu, e ele é a única coisa que realmente persiste. A saudade é a prova viva de que a conexão é eterna, mesmo que a forma mude. Este espírito compartilhou com Elan vislumbres de sua vida terrena, um amor grandioso, uma família querida e a aceitação da separação física como parte do ciclo. Mais adiante, Elan encontrou um espírito que emanava uma luz suavemente azulada, sentada ao lado de uma fonte de luz líquida. "Anseio pelo dia em que poderei cumprir o propósito que deixei inacabado", confidenciou o espírito. "Era um sonho de ajudar, de curar. A saudade desse propósito é forte, mas a esperança me impulsiona. Sei que no devido tempo, ou serei guiada a concluí-lo, ou verei que outros o fizeram, e a alegria será a mesma." Elan observou que, embora a saudade estivesse presente, a esperança era a força motriz que impedia qualquer desespero. Era um fio dourado que unia os mundos, garantindo que nenhum adeus fosse para sempre. O espírito da fonte continuou: "O amor, pequeno viajante, é a última e mais poderosa ligação energética. Ele transcende dimensões, tempo e forma. A saudade é um eco desse amor que continua a vibrar. E a esperança não é apenas um desejo, é uma certeza espiritual.
baseada na natureza eterna da alma e no desígnio divino de que todos os laços verdadeiros serão refeitos ou transformados. Elan sentiu um profundo entendimento da natureza cíclica da existência, a aceitação da separação temporária como um estágio da jornada e a promessa de novas jornadas e conexões que viriam. Ele compreendeu que a saudade, em sua essência, não era apenas dor, mas um lembrete vívido do amor que perdura e que a esperança era a âncora que mantinha a alma firme na promessa da eternidade. Era um lugar de cura, de aceitação e de uma fé inabalável. Capítulo 9. O retorno à estrela e a nova compreensão. Após suas viagens transformadoras pelos diversos planetas etéreos, cada um uma lição de vida e de ser, absorvendo verdades sobre a memória, o desejo, o julgamento, a orientação, o poder do pensamento, a beleza da comunhão e a resiliência da esperança. A mesma suave, mas inegável, corrente cósmica que o levara de sua estrela o trouxe de volta. A viagem de retorno foi marcada por uma profunda introspecção. Cada corrente de éter que o impulsionava parecia sussurrar os nomes dos planetas que visitara. O planeta das lembranças desbotadas, onde a verdade se desnudava, o planeta do desejo incessante que ensinava sobre a futilidade da posse, o planeta do julgamento espelhado que revelava a auto-verdade, o planeta dos guias silenciosos onde a sabedoria fluía, o planeta das formas pensamento errantes, um lembrete do poder da mente, o planeta dos sonhos compartilhados, um vislumbre da unidade, e o planeta da saudade e da esperança, um testemunho do amor eterno. Elan revisitava mentalmente cada ensinamento, sentindo-os se entrelaçarem em sua essência. Ao se aproximar de seu pequeno astro, Elan viu sua morada. A estrela, em sua forma e dimensão, não havia mudado. Ela ainda flutuava, envolta em sua névoa perolada. Mas para Elan, ela parecia agora infinitamente mais luminosa, mais vasta e preenchida por uma beleza e um propósito que ele não havia percebido antes. Não era a estrela que se transformara, mas a percepção de Elan. Seus olhos, sua consciência, viam agora com uma nova profundidade, com uma sabedoria recém-adquirida e uma clareza que antes lhe faltava. Ele havia partido como uma semente e retornava como uma pequena flor prestes a desabrochar. Ele não era mais o pequeno espírito curioso e ingênuo que havia se soltado de sua âncora. Ele havia testemunhado a complexidade e a beleza multifacetada do universo espiritual, compreendido a intrincada dança entre o efêmero e o eterno, a importância da responsabilidade de suas próprias vibrações, a conexão inabalável do amor e a verdade fundamental que reside dentro de cada ser. A solidão que antes sentia havia sido substituída por uma serenidade e uma plenitude que vinham de dentro, um contentamento que não dependia de companhia externa, mas da sua própria completude. Sua luz agora era mais brilhante, mais estável, como um farol que havia sido recalibrado. Elan percebeu que sua queda inicial não fora um evento aleatório, mas um chamado, uma jornada deliberada escolhida por sua essência mais profunda, ou talvez por um design divino para seu próprio crescimento e iluminação. Sua estrela, agora, não era apenas um lar. Era o símbolo de sua origem, a expressão de sua essência única e o ponto de partida para um novo capítulo de sua existência, onde ele poderia aplicar todas as lições aprendidas em prol do bem maior. Era um retorno ao lar, mas com a bagagem de um universo de experiências e a promessa de um futuro de serviço. Capítulo 10. A semente da luz interior e o jardim cósmico. De volta à sua estrela, agora um lugar de quietude, integração e renovado propósito, Elan não permaneceu inerte. Ele começou a cultivar e a manifestar as profundas experiências e a sabedoria que havia acumulado. Sua presença sutil, mas profundamente transformada, emanava uma luz diferente, uma irradiação de paz,
compreensão e amor que se estendia para além dos limites de sua pequena estrela. Ele não se tornou um orador ou um mestre em sentido tradicional, pois a verdadeira sabedoria não se impõe com palavras, mas se manifesta em ser. Elan se tornou um farol suave e constante para outros pequenos espíritos que, como ele no início, se sentiam perdidos, confusos ou curiosos nos vastos éteres. Sua aura, sua essência vibrante, transmitia a sabedoria silenciosa que havia adquirido, convidando à reflexão e ao autoconhecimento. Elan não precisava ir até os outros, sua luz os atraía. Por exemplo, um espírito, ainda preso nas ilusões do planeta do desejo incessante, flutuando em busca de algo que nunca se concretizava, sentia uma misteriosa quietude emanar da estrela de Elan. Intrigado, ele se aproximava e, na serenidade daquela luz, encontrava um breve momento de paz, uma pausa na sua incessante perseguição. Esse momento de respiro, essa rara quietude, plantava uma semente de dúvida sobre a futilidade de sua busca, talvez levando-o a um novo caminho. Outro espírito, sobrecarregado pela intensidade de suas revelações no planeta do julgamento espelhado, sentia a suave, mas inabalável aceitação que emanava da estrela de Elan. Aquela energia compassiva não o julgava, mas o envolvia, encorajando-o a aceitar suas próprias verdades e a cultivar a autocompaixão, movendo-o em direção a auto-perdão. Pequenos espíritos recém-formados, curiosos e um tanto amedrontados pelo vasto cosmos, eram atraídos pela luz constante de Elan, encontrando nela uma segurança e um modelo de pureza que lhes dava coragem para iniciar suas próprias jornadas. A estrela de Elan não era apenas um lar. Ela se tornou um ponto de ancoragem, um farol de orientação no oceano cósmico, um local onde a luz interior de cada ser era validada e encorajada a florescer. Elan demonstrou, com sua própria evolução, que a verdadeira jornada não é a busca por algo externo, por planetas distantes ou por um conhecimento imposto, mas o despertar e a expansão da luz divina que cada espírito carrega em seu próprio ser. E assim, o pequeno espírito que um dia caiu da estrela transformou-se em um humilde, mas infinitamente potente, jardineiro da alma no vasto e eterno jardim do universo espiritual. Ele não plantava flores físicas, mas sim sementes de consciência, de amor incondicional e de verdade, ajudando outros a encontrar sua própria luz e a navegar em suas próprias jornadas. O universo, Elan compreendeu, era um ciclo contínuo de aprendizado, de doação e de evolução, e cada espírito, por menor que fosse, tinha um papel vital nesse grandioso e belo design. A sua estrela, agora, não era apenas seu lar, mas o centro de sua própria galáxia de inspiração, crescendo e se expandindo com cada alma que tocava.